Muito bem, pessoal. Continuando o desenvolvimento aí da nossa aplicação para conectar o Java usando o JPA ao JavaDB, que é o banco de dados do NetBeans. A gente tinha parado aqui na configuração do nosso persistence XML, né? Então ele sempre trabalha da seguinte forma, né? Ele vai criar uma persistence unit. Essa persistence unit pode ter mais de uma persistence unit dentro desse arquivo, que pode estar referenciando outros bancos de dados, né? No nosso caso aqui é importante a gente guardar esse nome, né? O nome da nossa persistence unit, que a gente vai precisar se referir a ela da nossa aplicação. É, existem vários parâmetros, né? Entre eles aqui o class, eu posso dizer qual a classe que eu fazer uma lista de classes que esse persistence unit vai tratar. Existe também uma notação de unsupported class, né? Se houver alguma classe que eu não queira que ele faça um mapeamento para essa unit, sim para uma outra persistence unit. Então, isso depois a gente vai ver mais para frente no curso. É, e aí existe uma série de propriedades que a gente vai configurar. E é sempre assim, um par, né? Propriedade e valor. O que acontece? Por exemplo, tem a propriedade aqui da URL. Qual é a URL de conexão com o banco de persistência? Aqui a gente tem a URL do JavaDB. Nesse caso, poderia ser uma outra URL qualquer, né? Que se você se conectasse com MySQL, conectasse com Oracle, tem a URL específica para cada um desses bancos. E você informa o nome do banco que você vai estar conectando. A gente pode aproveitar e já criar, né, uma outra propriedade aqui, né? Vamos lá, vamos criar o nosso parzinho aqui de property. Tá vendo? Ele já te dá o padrãozinho, né, para você poder configurar. O legal de você usar uma ideia é isso, né? Configura para você. Então, qual é a propriedade que a gente vai configurar? Vamos pedir para ele poder exibir o SQL gerado, né? À medida que ele for que a gente for executando, a gente pede para qual seria o SQL gerado. Ele formata a instrução JPA que ele vai executar e mostra o SQL lá embaixo que foi executado. Então isso para a gente é bem interessante. Nesse momento que a gente está construindo e tal, está aprendendo. Então é importante a gente ter essa noção, né? Então vamos encerrar aqui, vamos pedir para ele formatar esse cara também, né? Então vamos entrar com a propriedade aqui, format SQL. E true. Então, com isso, quando a gente estiver executando as nossas instruções SQL, a gente vai poder verificar lá dentro. Na verdade, está mandando ele executar uma persistência. A gente vai ver que é bem simples. E a gente vê qual foi o SQL gerado. Basicamente isso. Então, no próximo vídeo, a gente vai configurar a, a nossa classe usuário aí para fazer a conexão com o banco. Ok? Um abraço, até o próximo. Muito bem, aí de volta ao nosso projeto para usar o JPA e o JavaDB em conjunto aqui para a gente fazer persistência de dados. Então, agora nós vamos configurar a classe usuário Java para que seja uma classe de persistência, né? Então a gente tem que seguir algumas regras. Primeiro, ela tem que ter uma notação, @entity. A gente já pode organizar os imports, né, para fazer a importação direitinho. Ela tem que ter um método construtor. A gente tem dois métodos construtores aqui, mas isso não serve. Tem que ser um método construtor é, sem parâmetro, né? Então a gente vai criar aqui o nosso método construtor sem parâmetros. Arrumar ali o maiúsculo aqui. Não foi. Beleza. E a gente precisa ter um atributo identificador. Então vamos fazer aqui o arroba entity. Opa!
@id, né? E vamos fazer o nosso import também, organiza o import. Esse identificador a gente pode usar também uma outra anotação, né, que é para poder gerar a chave para a gente, o generated value, e a gente pode trabalhar com diferentes estratégias, né? Se estiver trabalhando com um banco SQL Server MySQL, ele usa o Identity. Se estiver trabalhando com Oracle ou PostgreSQL, usa o Sequence. O Table é uma outra forma que você pode estar gerando também, a gente vai ver. E o mais simples deles é o Auto, que ele atende a qualquer tipo de banco de dados, né? Então, para cada um deles existe uma relação facilidade e desempenho, né? Então, no momento aqui do nosso teste, vamos usar o Auto, que é o mais simples. Muito bem, então esse é o mínimo necessário de um Java Bean, né? Tem que ser os gets e sets que a gente já tinha criado, né? E o mínimo necessário aqui para a gente poder, para que essa classe possa ser persistida, né? Voltando aqui no persistence XML rapidinho, essa classe aqui ela já foi inserida, né? Mas se a gente vier aqui na parte de design geral aqui, ó, existe como a gente poder adicionar classe. Como eu já testei, a minha estratégia aqui vai ser eliminar e criar para a gente poder ver isso funcionando direitinho. Então, tá aqui. No próximo vídeo, a gente vai fazer o teste dessa classe. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Então, no vídeo anterior, a gente configurou essa classe usuário, né, de uma maneira bem básica, aí, com as anotações mínimas necessárias para a gente poder fazer a persistência. Agora vamos criar uma classe para testar isso tudo, né? Ver se está funcionando. Então a gente vem aqui no pacote de serviços aqui, botão direito, novo, classe Java. Vamos dar o nome para essa classe aqui de CRUD usuário. Finaliza. Cria classe. E aí a gente vai criar um método main, né? Essa classe é executável. A gente precisa agora criar um pool de conexões com o nosso banco. Esse pool de conexões é feito através da classe Entity Manager Factory. Vamos usar como nós estamos usando uma IDE, tem o esquema do autocomplete e tal, então a gente vai usar uma boa prática aí, né, para que o nome do atributo seja um nome claro que indique aquilo que ele está armazenando, né? Então a gente não precisa economizar, pode estar bem um código aí bem claro, porque quando você for dar manutenção você sabe o que é aquilo. Fica criando sigla, de repente no futuro você nem sabe que sigla é aquela que aquilo quer dizer no teu código. Então, para a gente criar isso daqui, existe uma classe que cria fábricas, né? Que é a classe persistência. Então, a gente pode ver que ele tem o Create Manage Factory. A gente vai passar só o nome da nossa persistência unit. Ele já aparece aqui. Que nome é esse? Quem é a nossa persistência unit? É uma string, né? Então, vamos deixar aqui com as aspas já. É esse nomezinho que está aqui, ó. Vamos lá no código fonte, ó. Esse leilão JavaDB aqui, ó, que a gente criou. Essa é a unit que a gente vai controlar ali. Então a gente cola, ponto e vírgula, vamos organizar os imports. Show. Então criou uma fábrica de conexões, um pool de conexões com aquele banco. Então vamos abrir uma conexão, né? Vamos solicitar uma conexão. Isso é feito através do Entity Manager, novamente, usando ali o nome tem que estar claro, né? O que é. Então esse é o nosso Entity Manager, que vai ser criado a partir do nosso Entity Manager Factory ponto create Entity Manager. Beleza? Então a ferramenta
a ideia já vai completando isso tudo aí pra gente tranquilinho. Organiza os importes. Bom, com isso, o que eu quero fazer? Eu vou querer realizar alguma transação no meu banco, né? Alguma inclusão, alguma exclusão, né? Alteração de dados. Então vamos abrir uma transação. Como é que eu abro uma transação aqui? Entity Manager ponto get transaction ponto begin. Eu inicio uma transação, executo algo e no final eu posso confirmar minha transação com commit, ou eu poderia desistir da minha transação com rollback. A gente vai estar daqui a pouquinho fazendo tratamento de erro e a gente vai ver onde aplicar. Então, no caso, eu vou pensar no happy path aí, né, o caminho feliz, tudo vai dar certo. E aí nós vamos comitar. Depois de comitar, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fechar essa nossa conexão. Então, ponto close. Tudo bem? Então vamos persistir esse cara. Quem que a gente vai persistir? Vou gravar um usuário. Então achei assim para ficar bonitinho. Então vamos criar um novo usuário aqui, ó. Esse shift meu aqui tá bom, hein? Ó, usuário, new usuário. Olha só, vou abrir aqui para a gente ver que a gente tem dois tipos de construtores lá no nosso usuário. Né? A gente tem três, na verdade. Né? O que não espera parâmetro, o que espera o nome, né? Apenas como parâmetro, e o nome e o ID. Como a gente programou para o nome ser gerado automaticamente, para o ID ser gerado automaticamente, então a gente vai fornecer aqui apenas o nome do nosso usuário aí, né? O nosso famoso fulano de tal, presente na maioria dos nossos projetos. Vamos organizar os nossos imports, está em outro pacote. E para gravar esse cara? Cara, para gravar isso daqui é muito simples. Olha só como fica fácil. Você vai usar a sua conexão. Eu quero gravar, eu quero persistir. Ó. Ponto persiste. Quem? O usuário. Acabou. Tá feito. É só isso. Vai mandar executar e ver que ele vai gravar direitinho. Beleza? Então esse é o nosso código mínimo necessário aqui para a gente poder gravar uma transação. Beleza? Óbvio que tá uma bagunça. A gente ainda vai organizar esse código, separar tudo, está tudo misturado. Isso aqui é só para a gente poder testar, ver se está tudo funcionando. Tá ok? Então no próximo vídeo a gente vai fazer a separação disso tudo. Agora vamos vir aqui e executar o arquivo para ver se deu tudo certinho. Dá esse monte de coisa vermelha aqui, mas isso é só o Hibernate executando mesmo ali. Olha lá. Então ele trouxe para a gente, ó. A gente pode estar observando aqui. Apagou a tabela, que já existia, cria a tabela, né, por causa da regra que eu defini lá, faz o insert, tá vendo? Então ele mostrou tudo o que foi executado aqui pra gente. Se a gente vier aqui no banco, abre a conexão com o leilão, nós não definimos senha. E aí a gente vem aqui, ó, a tabela, vamos mandar atualizar. Atualiza. Existe a nossa tabela de usuário aqui, ó. Vamos exibir os dados. Aí, nosso fulano de tal, código 1 inserido perfeitamente. Tudo bem? Então, no próximo vídeo a gente vai começar a separar e vamos ver mais algumas funcionalidades aqui. Perfeito? Um abraço, então até o próximo. Tchau, tchau.